Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de ler um pequeno capítulo da Bíblia aqui, que diz assim, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando como branda de voz. Ou melhor, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem olhar para ele. Então me disse um dos anciões: Não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus selos. Preste atenção agora. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes, os 4 anciões prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Dignos é de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Bom, se nós observarmos no momento que foi aberto os selos, quem abriu os selos para nós? Quem nos deu os selos abertos? Como diz o irmão Brano, aquele anjo de Apocalipse 1, bom, ele era o mensageiro de Israel, né, que era Paulo, e assim sucessivamente todos os mensageiros, né, cada um seguindo a sua ordem, até chegar à Era Laodiceia. É uma pior era que existe, né, de cegueira espiritual nesse tempo. Bom, meus irmãos, o que eu quero declarar para os irmãos que está no 67. Um Brand diz assim, ó, entre as brechas, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, Mombrana diz no 39. Agora, isto está escrito de um modo misterioso, porque nenhum homem em parte alguma sabe disso. Deus somente, Jesus Cristo. Veja agora, mas é um livro misterioso, é um livro de redenção. Entraremos nisto daqui a pouco, e agora sabemos que este livro de redenção não será completamente entendido. Buscou-me-se a desvendar deslumbrando,
ao longo das 6 eras da igreja, mas no fim, quando o sétimo anjo começar, preste bem atenção, mas no fim, quando o sétimo anjo começar a proclamar seu mistério, ele conclui pontos deixados incompletos, que estes indivíduos buscaram desvendar, que foram os das 6 eras, né? E os mistérios descem de Deus com a palavra de Deus e revelam a revelação inteira de Deus. Então a divindade e tudo mais e posto em ordem todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais hão de ser revelados. Agora, veja, não estou simplesmente inventando isso. Isto é o que é, assim diz o Senhor. Vou ler isso no livro para vocês. Ao toque da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. E esses são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da sétima era da igreja, a última era da igreja, todas essas coisas seriam incompletas, que ao longo dessas eras da igreja buscou se desvendar, serão concluídas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre sua cabeça. Agora, lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Muito bem. Então temos vários personagens dentro desse contexto, desses textos, desse contexto, como os irmãos quiserem colocar, né? Nós temos o anjo, nós temos Cristo e nós temos aquele assentado sobre o trono. Vocês conseguem compreender isso aí? Bom, quando Cristo desce na terra, o sétimo mensageiro já está em posição para revelar o Cristo. Amém? Então ele tem que vir revelar o Cristo. Quando ele vem e revela o Cristo, ele não se declara como um mensageiro, mas ele está revelando o Cristo, né? E a igreja, a esposa, reconhece esse mensageiro, a qual ele se revela através da palavra, revelando o Cristo do dia, né? Então vemos que há um cordeiro, esse Cristo, esse cordeiro, que ele foi, como diz em Apocalipse 5 ali, que ele é como aquele que estava morto. Ou melhor, vamos ler um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ó. E eu olhei que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, que tem Apocalipse 6, né? Melhor dizendo, Apocalipse 5, versículo 6 diz: E eu olhei, aqui é João falando, e eu olhei que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quem é esse cordeiro? Você já parou para pensar nisso? Porque João, conhecendo Jesus Cristo como ele conhecia, ele andou com Cristo, ele caminhou com Cristo, ele viveu com Cristo, né? Ele morreu em Jesus Cristo, melhor dizendo. Ele olhou e não havia ninguém digno, porque ainda não havia se manifestado, irmãos, um parente redentor. Vocês conseguem compreender isso aí?
não havia se manifestado um parente redentor. Para quê? Para trazer este livro de redenção, essa abertura de redenção dentro dessa mensagem. Se vocês observar, o William Branham nunca foi o mensageiro. Ele esperava esse mensageiro revelar a mensagem e apontar Cristo. Você observou isso? Ele falava, olha, né, Deus desceu, mais 2 mensageiros, né? Ele fala de 2 anjos, Gabriel e Miguel, mas aquele que estava ali com Abraão era o próprio Deus. Você já observou isso? Você tem consciência disso? Então, meus irmãos, há muitas coisas dentro da própria mensagem que nós temos que começar a entender e ter mente aberta, né? Não deixarmos de ser infantis, como disse Paulo. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, né? Eu brincava, eu fazia coisa de menino. Mas certas coisas hoje em dia que não dá mais para ser assim. A gente começa a crescer através da palavra, né? Então, tem muitas coisas, tem coisas que tal você diga, ah, mas não é assim. Não é assim, irmão. Deus revelou através de um homem chamado William Branham. Deus caçou, Deus pescou, Deus casou, né? É profundo isso aí, mas vocês têm que entender que ali havia um ungido do Senhor, um homem chamado William Branham, que foi Cristo Branham. Então, meus irmãos, como é que eu vou fazer uma pergunta para vocês? Como é que vocês conseguem me explicar quando Jesus ressuscitou, ele estava em outra forma corpórea? A Bíblia diz, em Marcos ali, em tantas escrituras, que quando ele ressuscitou, até mesmo a Maria Madalena, né, achou que fosse um jardineiro e perguntou, onde é que botaste o corpo do meu Senhor, né? Aqueles 2 discípulos em Emaús conversando com ele ali. Mas tu não sabe, Jesus poderoso em obras, né? E tantas outras versões bíblicas ali. Irmãos, grande é o mistério da piedade, como disse o apóstolo Paulo. Grande é o mistério da piedade. Nós estamos aí para ajudar, nós estamos para ser ajudados, mas através das escrituras, através da Bíblia, né? Nós possamos ler e crer, né? Que nós temos recebido do mensageiro a palavra viva. E eu termino aqui saudando os irmãos, né? No nome eterno e original de Deus. Em Branham. Shalom, Brajá, mais uma vez. Que Deus os abençoe. Em Cristo Branham. Paz no coração de todos. Amém.